Olá, pessoal do quinto ano, bom dia. Nossa disciplina nessa manhã é de história. Você vai pegar o seu material de história, abrir no capítulo 3, que tem como título Crenças indígenas e afro-brasileiras. É o nosso tema da nossa aula nesta manhã da nossa disciplina de história. Muitos povos, muitas crenças. Hoje em dia, no Brasil, existem cerca de 900 mil indígenas divididos em 305 grupos culturais, além de 274 idiomas nativos em meio aos indígenas. As comunidades ameríndias transmitem saberes e experiências por meio dos mitos, ou seja, mitos quer dizer que são as lendas, são as revelações, são os sonhos em que as comunidades indígenas transmitem suas experiências e seus conhecimentos através dos mitos. Apesar da diversidade de culturas, alguns temas são comuns nos mitos indígenas. Isso acontece porque, ao longo da história, os povos nativos se encontravam, trocavam histórias e partilhavam seus conhecimentos. Então, todas as tribos indígenas, quando eles se reuniam, eles tinham o quê? Eles partilhavam os seus conhecimentos, os mitos, os seus rituais. Desde o capítulo 1 até agora, que estamos dando continuidade ao nosso capítulo 3, nós estamos falando sobre a cultura das religiões, das diversas religiões que existe, não é isso? Então, a cultura que os povos indígenas fazem e até hoje, né, nossos dias atuais são os mitos em que as comunidades indígenas apresentam para os seus. Os mitos contam como os homens aprenderam a viver em sociedade e realizar as atividades do seu cotidiano. Que realização do seu cotidiano? A caça, a pesca, fazer as suas festas, trançar redes e cestos e outras coisas mais que os indígenas fazem. E olha só, xamãs e celebrações. Nas comunidades nativas, alguns indivíduos podem se transformar em respeitados contadores de mitos. São pessoas mais velhas que têm amplo conhecimento sobre os mais variados assuntos. Essas pessoas são denominadas de pajé. Então, os pajés das tribos indígenas são os contadores, não é isso? Das histórias, ou seja, dos mitos. São as pessoas mais velhas que têm o quê? Uma vasta experiência de vida e transmite os seus conhecimentos para todas as tribos indígenas nas suas reuniões. Outro aspecto comum entre os povos indígenas é a realização de rituais. Os rituais eram uma celebração executada segundo certas normas e repetida da mesma maneira em momentos especiais. Os rituais são praticados em eventos marcantes na vida social. Nascimento, casamento, cura de doenças e outras ocasiões especiais também. A preparação para a guerra também envolve rituais, assim como a celebração da vitória sobre o inimigo ou o lamento pela derrota. Então, todas essas questões, eles praticam os seus rituais, a sua maneira, a sua crença em que eles acreditam, enfim, eles fazem todos esses rituais em meio aos eventos que eles acham importantes, eventos especiais. Eles praticam os seus rituais. O pajé ou o xamã é uma liderança religiosa respeitado por todos. Até então, pessoal, existem leis que asseguram, não é isso, os povos indígenas.
Existem leis, tá, pessoal? Eu creio que vocês sabem disso. E o pajé, ele tem uma figura de grande importância para as comunidades indígenas e em meio toda a sociedade. Por quê? Porque ele é uma figura muito importante para as comunidades indígenas. E olha só, pessoal, por ele ser tão importante, por ser o líder das tribos indígenas, estava vendo uma reportagem falando sobre, né, Covid-19, né, que foi afetado muitas tribos indígenas, ou seja, muitos indígenas estão nos hospitais internados com o coronavírus. E o pajé, por ele ser o líder, ele pode ter acesso a esses índios que estão internados com o coronavírus. E ele pode entrar, ele tem a permissão de entrar no hospital, de fazer todo o seu ritual de cura. Então, existe esse momento também em que o pajé, ele vai no hospital e faz ali o seu ritual para a cura do índio. Por quê? Porque ele é uma figura importante e respeitado por todos. E vamos dar continuidade a outras religiões que vamos estar comentando, que é afro-brasileiras. Então, fé e força dos povos africanos. Por mais de 300 anos, milhões de africanos foram escravizados e enviados ao Brasil. Longe de sua terra, essas pessoas, afastadas de suas famílias e quase sem nenhuma posse, sofreram as mais variadas formas de violência. Lá no início, o pessoal da escravização dos escravos africanos, lá no ano de 1930, no início do ano de 1938, como os colonizadores portugueses não tiveram bons resultados em escravizar os indígenas, eles passaram ao quê? A escravizar, a comprar escravos africanos. Então, a partir do momento que eles trouxeram esses negros africanos para o Brasil, começaram a ser escravizados, a sofrer longe dos seus familiares, longe, sem nenhum direito a nenhuma posse, e eles sofreram as formas de violência, ou seja, as mais variadas formas de violência que nós possamos imaginar, os escravos africanos sofreram. Longe de sua terra, longe de sua parentela, eles sofreram bastante no tempo da escravidão. Porém, pessoal, em meio a esse sofrimento, eles encontraram na fé a identidade que os unia e dava força para ele persistir e continuar vivendo. Então, em meio àquele sofrimento que os africanos escravizados passaram, eles encontraram a fé. A fé é o quê? Eles acreditavam que aquele momento ia passar. Então, era na fé que eles asseguravam que iria resistir e ia continuar vivendo. E olha só, pessoal, dando continuidade, todos os povos têm culturas diferentes, maneira de falar, de vestir, cultuar os seus deuses. Por isso, precisamos conhecer para respeitar a diversidade do outro. Então, isso aqui nós estamos falando sempre, né, pessoal? Desde o nosso conteúdo anterior, nós estamos falando sobre a tolerância, onde eu e você devemos respeitar a religião do nosso próximo, porque essa palavra diferença, pessoal, todos os povos têm cultura diferente. Então, a sua maneira de falar, de vestir, de cultuar os seus deuses, assim como os indígenas têm os seus rituais, os afro-brasileiros também têm os seus rituais, assim como os gregos, os romanos, que nós estudamos nos nossos conteúdos anteriores. Então, nós temos o quê? A liberdade de escolha e temos também o quê? O respeito pelas diversas religiões existentes. Então, nós temos que respeitar o diferente, não é isso, pessoal? E olha só,
Com o tempo, as crenças dos povos africanos espalharam-se por diferentes lugares, influenciando profundamente as tradições culturais de nossa sociedade. E essa influência está presente em duas religiões afro-brasileiras que está relacionada aos africanos, que é o Candomblé e a Umbanda. Então, são duas manifestações religiosas que foram através dos escravos africanos que deixaram na nossa região, no nosso país, e existe também muitos seguidores dessas religiões. Então, temos que ter tolerância, não é isso? Respeitar o diferente, respeitar as religiões das pessoas, independente de qual escolha essa pessoa tem, nós devemos o quê? Respeitar, sermos tolerantes. Então, nesta manhã foi o nosso conteúdo da nossa disciplina de História, falando um pouco sobre os indígenas e sobre o afro-brasileiros. Ok, pessoal? A nossa agenda vai estar no grupo, você vai estar lá fazendo as páginas que a tia irá solicitar. Ok, pessoal? Então, beijo, beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!